Eleições 2022, uma frase do governador Camilo Santana durante a solenidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher pode ter um significado bem mais amplo para quem acompanha os bastidores políticos do Ceará. Entre o enigma e a interpretação das palavras de Camilo, surge a leitura sobre o desenho das articulações do PDT na corrida ao Palácio do Palácio da Abolição. Camilo disse sem meias palavras que Isolda será a primeira mulher governadora efetiva do estado. Abre aspas. Temos aqui a Isolda, a primeira mulher vice-governadora do estado do Ceará e vai ser a primeira mulher governadora efetiva do estado do Ceará, se Deus quiser. Disse Camilo, que se prepara para deixar o cargo e após o dia 2 de abril entrar na condição de pré-candidato ao Senado. Isolda cumprirá um mandato de 9 meses, uma interinidade entre o final da administração Camilo Santana e o início do novo ciclo no Palácio da Abolição, que começará no dia 1º de janeiro de 2023. Vamos aos detalhes, às interpretações e a análise jornalista Beto Almeida sobre o significado dessas palavras, dessa frase do governador Camilo Santana. Interinidade, Beto Almeida, significa cumprir uma missão, um mandato em um intervalo. Claro que a partir de 1º de abril, Isolda Sela se efetiva como governadora interina, ou seja, fica durante 9 meses no cargo e o entrega no dia 1º de janeiro de 2023 ao sucessor, à sucessora, ou então permanecerá no cargo se for candidata e vitoriosa pelo PDT. Qual o significado, qual a leitura que você faz dessas palavras do governador Camilo Santana em relação à vice-governadora Isolda Sela? Vamos lá. Primeiro o seguinte, quando o governador Camilo Santana deu essa declaração de que a vice-governadora Isolda Sela será a primeira governadora do Ceará, vamos logo pelo lado objetivo da coisa. Ele deixou claro aí para mim, muito claro, de que ele, no dia 2 de abril, está deixando o governo. Então, ele não quis antecipar oficialmente, disse que até lá ainda tem muita coisa para resolver e tal, mas o Camilo está em contagem regressiva, já deixando muito claro que a partir do dia 2 de abril ele larga o governo e passa o governo para a mão de Isolda Sela. Será, de fato, a primeira governadora do Ceará. Passado essa compreensão de que está muito claro que o governador Camilo Santana, de fato, é hoje o homem que vai disputar o Senado na chapa da situação, vem agora a questão da interpretação sobre essa frase dada para Isolda. E lógico, os elogios que ele tem feito, puxando o Isolda Sela para todos os eventos oficiais do governo, o que também pode ser considerado até então como algo, vamos dizer, natural, já que ele está fazendo uma transição, e uma transição que precisa ter ali a participação direta de quem vai assumir as rédeas do governo do estado. E isso tudo começou a ganhar essas especulações, a ganhar essas novas leituras desde a semana passada. A gente não pode deixar isso aqui sem lembrar. Quando foi que começou isso exatamente, esse novo momento, vamos dizer assim? Quando o prefeito de Fortaleza, José Sarto, deu uma declaração explícita de apoio ao nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato do PDT ao governo do estado. Isso foi o suficiente, torcedor, para agitar o cenário político. E aí veio depois uma declaração posterior do governador Camilo Santana dizendo o seguinte, que aquela era uma opinião pessoal do prefeito Sarto, que a decisão iria sair, mas iria sair do grupo e que havia tempo para isso, colocando água na fervura. E tem mais, Beto, o PDT tem como pré-candidatos ao governo do estado, além da vice-governadora Isolda Sela, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que você acaba de nominar, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho. Sem áreas de atritos, Isolda terá, a partir de abril, maior visibilidade entre todos os pré-candidatos e poderá ocupar espaços que a torne o nome mais viável para puxar a chapa do PDT ao governo do estado. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, tem uma boa imagem na região metropolitana, mas enfrenta duras resistências no PT, principalmente dos grupos liderados pela deputada federal Luiziane Lins e pelo deputado federal José Aires Cirilo. A rejeição a Roberto Cláudio se estende também ao MDB, o que não acontece, de acordo com as informações dos bastidores, ao nome de Isolda Sela.
Outros 2 nomes também estão na condição de pré-candidatos do PDT. Evandro Leitão, embora se coloque nessa condição de pré-candidato, já cumpre outro papel, que é articular a ampliação da base de candidatos à Assembleia Legislativa dos partidos aliados à administração do governador Camilo Santana. Evandro sonha um pouco mais longe, quer um novo mandato na presidência da Assembleia Legislativa, se nas eleições de 2022 a aliança PDT-PT ganhar a disputa pelo governo do estado. E por último, o deputado federal Mauro Filho já teria ouvido Beto Almeida a recomendação para cuidar da reeleição à Câmara Federal e da eleição do filho Davi à Assembleia Legislativa. São informações para você, ouvinte, se inserir melhor e com mais detalhes na disputa interna que existe hoje no PDT. A gente coloca como disputa interna, na realidade são 4 pré-candidatos, os cenários mudam a qualquer momento e a partir do dia 2 de abril teremos um novo contexto, com a presença da primeira mulher governadora na história do Ceará. E acrescentar as informações que você nos trouxe, Beto Almeida, sobre essa agenda que o governador Camilo Santana cumpre com a vice-governadora Isolda Sela, que nos últimos 12 meses quase todos os eventos do governo do estado, puxado pelo governador Camilo Santana, teve a presença da vice-governadora Isolda Sela, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do estado. Mas nunca com tanto destaque como nos últimos dias, nunca com tanta ênfase ao nome da Isolda, capacidade gerencial, administrativa, de boa profissional que ela é. E isso tem chamado a atenção exatamente esses elogios rasgados, vamos dizer assim, por parte do governador Camilo Santana e mais recentemente, inclusive, do presidenciável Ciro Gomes. Ontem, por exemplo, terça-feira, às terças-feiras tem uma live do Ciro Gomes, a chamada Live do Cirão. Ciro colocou mulheres pedetistas para homenagear, para entrevistar, e lá estava Isolda Sela. Nesta live, Ciro voltou exatamente a fazer rasgados elogios, bons elogios para Isolda, dizendo: está aí a primeira governadora do Ceará. Isso é fato. Pelo menos caminha para isso. Agora, ela vai ganhar um protagonismo, como você disse, a partir de abril, pelos próximos 9 meses, que isso pode mudar naturalmente todo o cenário que está sendo discutido aqui. Protagonismo que já começou com a presença de Isolda Sela nas inserções da propaganda partidária do PDT. Isolda tem ganho destaque nessa apresentação das propostas e da propaganda do PDT no rádio e na televisão. Agora, quando você dá ênfase a essa expressão do governador Camilo Santana em direção a Isolda Sela, Camilo já está dando sinais da preferência por um nome na escolha do candidato do PDT/PT à eleição de 2022, Beto? As interpretações, as falas, o gestual do Camilo aponta que sim. No entanto, o discurso dele para a imprensa, para os analistas, ele diz que não, que nada está definido. É óbvio, eu diria o seguinte, aquela famosa frase: eu não vim aqui para explicar, eu estou aqui para complicar, ou então para confundir, não é nem o termo complicar, é confundir. Então, nesse momento, o tabuleiro está com as peças ali, dizendo, todas emaranhadas. Um bom jogador de xadrez ainda vai precisar fazer essas peças ali, colocar sentido nelas. Vamos continuar falando sobre as eleições de 2022, porque o Carlos Alberto chega agora com as informações sobre o cenário nacional, com reflexo também no Ceará. O presidente Jair Bolsonaro assina decretos com ações que beneficiam as mulheres. A estratégia é cativar o público feminino e fortalecer os laços com as mulheres e também com os evangélicos. O presidente Jair Bolsonaro fez acenos nesta terça-feira ao eleitorado feminino e no Dia Internacional da Mulher tentou ainda mais aproximação com o público evangélico. A estratégia é consolidar a imagem junto aos eleitores evangélicos, que estão divididos entre o atual presidente e o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois polarizam a disputa de votos desse público. Como estratégia para cativar o voto feminino e nas ações para ampliar espaços no meio evangélico, Bolsonaro assinou decretos que criam o Programa Mães do Brasil e a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, composta pelo comitê do mesmo nome e por uma iniciativa intitulada Brasil para Elas, Programa de Promoção da Saúde Menstrual.
O decreto, de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destinará 130 milhões para a distribuição de absorventes para a população mais vulnerável. E o valor é superior ao que estava previsto no PL 4.968, da deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, que instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. O veto do presidente Bolsonaro a esse projeto deve ser apreciado na sessão dessa quinta-feira do Senado, de acordo com o presidente da mesa diretora, Rodrigo Pacheco. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. De Brasília para o Ceará, o pré-candidato do PROS ao governo do estado, capitão Wagner, que faz as articulações com o governo do presidente Jair Bolsonaro, se prepara para mudanças na agenda da pré-campanha ao governo do Ceará. Mudanças, Beto Almeida, que passam pelo afastamento do capitão Wagner das atividades parlamentares em Brasília? Exatamente. Agora deixa eu só comentar ainda um pouco essa história do Bolsonaro, que é interessante. É o seguinte, ele acena para um segmento importante do eleitorado, que é quase 50% do eleitorado, né, brasileiro, que são mais, né? 52%, as mulheres, né, representam 52% dos eleitores brasileiros. 52%, então já é maioria do eleitorado, que ele, Jair Bolsonaro, enfrenta forte rejeição. Então, mostra claramente que o político, o pré-candidato está em ação. Claro, é Bolsonaro sendo Bolsonaro no evento de ontem, quando ele afirmou, por exemplo, uma frase infeliz dele, que foi: a mulher está quase integrada à sociedade. Ele usou daquela teoria criacionista de que a mulher surgiu de uma costela do Adão. Coisas assim que Bolsonaro utiliza ainda dentro daquela visão que ele tem dos fatos, mas que eu concordo. E isso promete dar resultado junto a um segmento desta parcela feminina, principalmente aquele segmento do evangelho. E para finalizar, Beto Almeida? Do capitão Wagner. O capitão Wagner, Luziano, ele na realidade é o seguinte: pediu esta licença de 4 meses, vai começar a partir do dia da próxima terça-feira, 15, e aí o que acontece? Ele tira a licença, quem assume é o suplente, o Nélio Bezerra. Esse suplente, Luziano, ele foi eleito com 12.506 votos. É uma experiência que ele vai ter. Foi candidato, ele era do PSDB, inclusive, né? A trajetória dele era tucana. Só que a partir de 2018 ele se filiou ao PROS. Nessa filiação dele ao PROS, foi candidato a deputado federal, ficou com esses pouco mais de 12.500 votos e tá aí, vai ganhar 4 meses na Câmara Federal. É o tempo que o capitão Wagner acredita que terá. Primeiro, para fazer a montagem do União Brasil, que ele diz que já trabalha com a ideia certa. Tem mais meio termo aí, né, Beto, nessa história do União Brasil? Não tem mais meio termo. Ele já está avançando tanto, Luziano, nessas questões todas, que eu acho que só falta mesmo oficializar. E para além disso, ele tem que ter um tempo para, depois desse período, ele vai voltar em julho, então depois desse período aí de montar a União Brasil, aí vem uma etapa que não vem não, ela vai ser paralela, que é exatamente a de trabalhar as alianças. Aí ele vai ter que trabalhar aqui, por exemplo, com tentar atrair o PL, porque não tá nada garantido para ele ainda, tá certo? O PL pode lançar um candidato ao governo? Pode, mas ele tem que trabalhar ainda trazer esse aliado, o partido, para o Estado. E também o Republicanos, porque o Republicanos está numa linha hoje de rebeldia com o governo federal. E para finalizar, Beto Almeida, há poucos minutos para o encerramento do julgamento sobre a revisão da vida toda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, pediu destaque ao processo e a apreciação dessa matéria será feita agora, ainda sem data definida, de forma presencial pelo plenário do STF. O julgamento será feito, repito, de forma presencial, e o resultado poderá mudar o sonho dos aposentados e pensionistas do INSS, que esperavam que com a revisão da vida toda pudesse receber novos cálculos pelo INSS e brigar na justiça para melhorar o valor da pensão e da aposentadoria. Ou seja, pelo entendimento no mundo jurídico, é que tudo volta à estaca zero. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, uma boa quarta-feira. Bom dia a todos e até amanhã.